os modernos, tentando construir na Terra uma república perfeita, se possível até uma república de nações livres, a união de repúblicas e nações livres, a ideia de a paz. Imagine, de John Lennon, imagine all the people living life in peace. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. E John também diz o seguinte, ele pensava, e os Beatles meio que colocavam isso como a sua própria filosofia de existência. Imaginem se não houvesse céu, nem inferno abaixo de nós. A ideia de que o homem é um fim em si mesmo, ele se cabe dentro de si, ele é gestor do seu próprio entendimento, do seu próprio futuro. E essas guerras, elas trazem uma nova consciência. Uma consciência de uma constante revisitação da nossa alma e um constante desespero a respeito do futuro, a respeito de nós mesmos. Quando a gente olha para o que está vendo hoje, o progresso das drogas, a sexualidade irresponsável, a liberdade, entre aspas, como busca essencial dessas gerações das quais nós somos filhos, é o retrato de um povo em desespero, que precisa viver loucamente hoje, que precisa viver loucamente e gastar-se hoje, porque o futuro, a ideia de consumação, de plano, a ideia de felicidade eterna se perde no meio das pessoas, no meio do coração das pessoas. E eu fico pensando, meu Deus, como tentar ser breve agora no final do ano, mas ao mesmo tempo tentando resgatar aquilo que para nós é a história de Deus para nós. E a história de Deus para nós tem passado, tem presente, mas tem futuro. A ideia de uma história que convergirá para a glória de Cristo entre os homens. Observem que o que nós ouvimos aqui hoje, que estamos ouvindo, é uma releitura do que já passou. Nós não estamos aqui vivendo o tradicionalismo, mas estamos buscando as nossas tradições. A história de homens e mulheres como nós, que, na maioria das vezes, em meio de muitas lutas, construíram belos hinos que deixaram para nós. Mostrando que, embora eles vivessem a dor do presente, eles tinham um futuro. E nós estamos cantando aqui, não é o passado. Nós estamos cantando a partir do passado, dizendo que nós temos sim um futuro nas mãos do Senhor, muito bem guardado. Amém. E eu fico pensando como isso faz parte da nossa vida, como a ideia de alegrar-se no meio da dor, de olhar para o futuro no meio do caos. Talvez nós tenhamos no nosso tempo de hoje pessoas que marcam a história da música no mundo. O que eu vou dizer agora foi publicado há poucas horas e com certeza a grande maioria aqui não sabe. Hoje, quando nós cantamos, talvez 50% das músicas que nós cantamos aqui na igreja, elas têm uma referência atual em uma igreja australiana, cuja sede é em Sydney, Hillsong Church. E de lá vieram o que nós podemos chamar dos novos hinos. Talvez sejam revisitados no futuro pelos nossos netos, como estamos fazendo agora. E talvez de todos os seus compositores, a que mais se destacou na história dessa igreja foi a Darlene Jack. Uma mulher hoje que deve estar na casa dos 50 e poucos anos. E Darlene canta e compõe, digamos, as músicas que são cantadas hoje no mundo. O polo da música cristã parece que se deslocou um pouco dos Estados Unidos para a Austrália nos últimos 10 anos. E ela acabou de anunciar que, fazendo exames, em dezembro identificou-se com câncer de mama. Ela falou hoje para a igreja, no último domingo do ano.
Você sabia disso? Sabia? E eu fico pensando nas palavras dela. As palavras dela estão cheias de pensamentos sobre o futuro, certezas, convicções. Se você quiser escolher um tema para a minha mensagem, hoje chame de projeções. De olhar para frente e projetar-se. E eu vou ler um texto do Evangelho. Não estou usando esse texto como um pretexto para o que eu vou falar, mas eu construí a minha fala sobre esse texto, embora eu esteja deixando ele para o fim. Mas são palavras de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16. Últimos ensinamentos de Jesus antes da cruz. E a caminho do Getsemane, saindo do jantar, da ceia que teve com os discípulos, com os apóstolos, e a caminho do jardim do Getsemane, ele diz essas palavras. Ele diz assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Talvez vocês não entendam porque eu escolhi esse texto agora, mas tem tudo a ver com essa percepção que Deus quer que nós tenhamos sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Entendendo que a nossa história não é apenas um acontecimento no calendário, um acontecimento cronológico, mas a nossa história tem em Cristo o seu começo, o seu meio e o seu fim. Quando Jesus diz, agora que eu vou para aquele que me enviou, ele está ligando aqui o seu passado de Deus encarnado a um presente de dor que ele vivia, mas a um futuro de glória que ele aguardava. Jesus estava falando que iria voltar para aquele que me enviou. E aí ele dá um entendimento muito claro da sua história, uma história que precisou acontecer na carne, para que ele nos inserisse na história do Espírito, na vida do Espírito. Jesus ele vem ao mundo não apenas encarnar no tempo, no nosso tempo, por acaso, mas ele vem ao mundo para, entrando no tempo, nos resgatar do tempo e nos levar para a sua glória. Ele fala de passado, quando ele diz, eu vou voltar, eu vou agora, futuro, para aquele que me enviou no passado. Há 30 e poucos anos, o meu pai me enviou para essa terra. E eu volto agora para o Pai. E essa minha história na terra, o meu nascimento, a minha vida, o meu ministério, a minha morte que se avizinha e a minha ressurreição que também é prometida, fazem parte desse conjunto de sucessivo de fatos na vida de alguém que ele pode chamar de sua história. Se nós olharmos para frente com um olhar desesperado dessas gerações, que olham para o presente como algo que se encerra com a única garantia de suas vidas, nós seremos tão tristes e estaremos tão desesperados quanto eles. E quando eu falo aqui de projeções para o ano que vem, eu quero até me poupar de usar o ano que vem como expressão para a minha projeção. Mas eu quero falar de futuro, de ciclos novos que vão começar na nossa vida. Não apenas porque um ano vai virar, mas ciclos que estão ligados a decisões de mudança, ciclos que estão ligados a decisões de perdão, ciclos que estão ligados a decisões de fé, de continuar firme. De olhar para o presente, não importa o que esse presente apresente para nós, ele precisa ser cheio de convicções sobre o meu futuro em Cristo. E Jesus ele disse assim, eu preciso ir para que o Espírito venha.
Eu preciso completar o meu ciclo, eu preciso completar as etapas da redenção, e eu preciso voltar para o Pai, para que Deus e Espírito Santo seja derramado sobre vocês. E ele estava pensando, já falei sobre isso há algum tempo, o Deus da Bíblia, o Deus triuno, o Deus santo, 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 que em três pessoas distintas guarda a mesma essência, o eternamente incriado, o eternamente pleno, o eternamente completo. Ele se apresenta no Velho Testamento como um Deus que guia o seu povo, cuja mão está sobre o seu povo. Jesus é chamado de Emanuel, Deus, que significa Deus conosco, vivendo no nosso meio, sentindo as nossas dores, sentindo as nossas aflições, perdendo amigos queridos, vendo pessoas sofrendo com doenças, vendo a iniquidade do mundo. E Deus vem viver as nossas emoções, Ele vem viver os nossos estados de vida, com exceção do estado pecaminoso que todos nós temos e Jesus não. Mas Ele ainda disse que algo mais precisava completar-se. Eu não preciso e não devo apenas olhar para trás e entender que a minha vida foi conduzida pelo Senhor até aqui. Deus sobre mim, Deus sobre nós. Também preciso entender que Jesus, embora ressurreto, também está presente no nosso meio. Está conosco. Mas Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu for, o Consolador virá. E esse Consolador mostrará e guiará vocês em toda a verdade. Ele conduzirá vocês para o futuro que eu vos tenho preparado. E eu quero, gente, olhar para essa realidade, falando de projeções, embora o mundo vá ler a sua história a partir dos seus próprios personagens. Momentos tenebrosos talvez aguardem o Brasil, sob o ponto de vista econômico, no próximo ano. Não sabemos o que vai acontecer. Nós vamos ter uma Copa na nossa nação, que pode significar do orgulho à decepção em alguns dias. Não sabemos o que vai acontecer conosco, não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos, não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida daqui para amanhã. Mas isso, embora nos iguale a todos os seres humanos, nos dá uma oportunidade única de abraçar a certeza de que há um Deus que nos ama, há um Deus que cuida de nós e que tem um futuro para cada um de nós guardado nos mistérios da sua soberana vontade. Um Deus que nos projeta para frente, que nos faz enxergar para além do horizonte, que nos faz olhar no espelho e dizer, embora eu seja fraco, meu Deus é forte, embora eu seja pecador, meu Deus é santo. Ele me faz andar em lugares altos e Ele me faz enxergar o que o homem natural não conseguiria enxergar. Eu posso fazer projeções sim a respeito de um futuro, porque Deus é o Senhor não apenas da história da humanidade, Ele é o Senhor da minha história particular, e Ele nos conduz com um braço forte até as últimas estações da vida. Ele está ao nosso lado, Ele nos guia, Ele chora conosco, Ele pega a nossa mão, Ele prepara um futuro para aqueles que temem o seu nome, para aqueles que o amam acima de todas as coisas. Por isso que pensar no amanhã é pensar que se o nosso amanhã estiver nas mãos do Senhor, se a nossa vida estiver guardada nele, o nosso amanhã será o melhor dos amanhãs, porque o nosso Deus é o Senhor do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Aleluia! Revisitar essas músicas, trazer essas canções antigas para hoje, não é saudosismo. É olhar para trás e saber que o Deus que guiou esses nossos irmãos, que muito provavelmente nenhum deles está vivo mais. Na verdade, pastor Daniel, acho que nenhum está vivo mais. Você falou tanto em 1908, 3, de 1800. Eu vou dizer, é impossível a gente encontrar um irmão desse no mundo. Mas a gente olha para trás
no sentido de resgatar o sentido de um Deus que rege a história, que rege a nossa história. Olhe para 2014, não com os olhos humanos, não com os olhos das projeções humanas desesperadas ou insanas. Olhe para o seu futuro e diga: Senhor, não sei o que será do meu futuro, eu só sei que o meu amanhã, ao teu lado, será o melhor de todos os amanhãs. Amém. E em Ti eu descanso a minha alma, em Ti eu descanso o meu coração, em Ti repousa a minha esperança, em Ti eu coloco o sentido da minha vida. Olhe para 2014 e diga: Deus cuida do meu futuro. Deus cuida do meu futuro. Deus cuida do meu futuro. Mais alto. Deus cuida do meu futuro. Pode ser mais intenso. Deus cuida do meu futuro. A Ele honra, glória e louvor.